Vamos lá, começando a nossa série respondendo perguntas dos seguidores aqui no nosso canal do YouTube. Se você não me conhece, sou Fábio Figueiredo, Vlad, e toda quinta-feira eu abro caixinha de perguntas lá no Instagram. Por isso, me siga lá no Instagram. Na outra quinta-feira eu faço um vídeo respondendo as questões que o pessoal me envia lá. Afinal de contas, aqui a gente pode explorar mais os temas e, enfim, eu acho que fica bem mais legal. Vamos começar respondendo então as primeiras questões? Então eu começo aqui com a pergunta do H Lindo. Esse é o nome do cara. E ele coloca aqui: existe algum podcast sobre finanças interessante que você acompanhe? E a resposta é não. Eu não ouço podcast de finanças, né? Realmente, aqui no Brasil não ouço nenhum. Os podcasts que são de finanças, economia, política que eu ouço são em alemão, né? Alemão para praticar alemão, porque eu estudo alemão, uma língua que eu gosto de estudar, faz bastante tempo já que eu estudo, né? É uma língua complexa, então sempre que eu tô treinando ali eu tô ouvindo algum tipo de podcast, né? Que normalmente tende a ser de política, né? Global e economia, né? Mas assim, falando da Alemanha em específico, então é mais para treinar o alemão e não nada específico. Aqui no Brasil eu realmente não acompanho nenhum podcast de finanças. Fechado? O Fernando questiona sobre o Market Profile para operar ações. Se eu utilizo, e mais uma resposta é não, eu não utilizo o Market Profile, né? Entendo quem utiliza, entendo a quem agrega esse tipo de indicador, de ferramenta, mas eu não opero, né? E aqui vem uma reflexão importante a ser colocada. À medida que a gente vai ganhando experiência, né? O trader ele vai se tornando fechado a novos indicadores, a novas ideias, a novas propostas. Isso pode ser um problema, né? Mas a verdade é essa, né? A partir do momento que o trader encontra a sua forma de operar, ele fica muito desconfiado com novas abordagens, com novos indicadores, né? Então, a partir do momento que eu construí a minha filosofia, vamos assim dizer, eu fechei, né, a porta para muita coisa supostamente nova, né? Que o Market Profile se popularizou há pouco tempo aqui no Brasil, né? Então, acho que tem um pouquinho desse fator, né? Então, tô ficando velho, a gente não quer mexer em time que tá ganhando, embora talvez seja uma ferramenta importante e interessante. Fechado? Bom, outra pergunta que o H Lindo também, H Galindo, né, colocou aqui sobre o Ibovespa, se o mercado teria potencial para renovar a máxima histórica em 2025. Pois bem, a gente está tendo um mercado bastante complicado, né? Especialmente no outubro para cá, né? Especialmente depois do resultado das eleições americanas, né? O mercado como um todo, globalmente falando, andaram o mercado europeu, o mercado americano, as criptomoedas explodiram depois das eleições do Trump e o mercado aqui ficou para trás, né? Isso é muito ruim. Óbvio que isso tem toda uma explicação, né? Afinal de contas, o dólar se favorece com a eleição do Trump, logo, né? O investidor o investidor estrangeiro supostamente vai querer estar exposto em economias mais sólidas do que a do Brasil, que passa por um período muito turbulento, para dizer o mínimo, né? No entanto, apesar disso tudo, né, a gente entra num ciclo, em 2025 é o ciclo pré-eleitoral, e anos de pré-eleitoral costumam ser anos altistas, tá? É importante dizer isso. Agora, 2024, nós estamos no ano de meio de mandato e o mercado está relativamente próximo ao que faz em anos de meio de mandato. Deixa eu compartilhar aqui até o ciclo com vocês. Né? Então, esse aqui é o ciclo que eu apresento todo domingo, né? Não deixe de assistir a nosso vídeo de domingo. Então, a gente tem aqui ó, um fundo esperado nessa região aqui de novembro, que corresponde a esse patamar aqui no tempo, né? Então, daria aqui pelo dia 18 de novembro, tá? Essa região aqui. O fundo de abril, não dá para dizer que não aconteceu, né? O fundo aconteceu aqui, mas o mercado não virou forte, né? Ele parou de cair e no limite o mercado está lateralizado. Essa é a grande verdade. Tá uma tendência de baixa aqui truncada, que não desenvolve em formato de canal ou cunha, né? Que costuma ser movimento terminal de tendência, inclusive, né? É importante dizer isso, tá? Então, eu não descarto a possibilidade do mercado em 2025 fazer algum movimento altista, né? Indo para cima aí das máximas históricas, tá? Mas para isso, obviamente, a gente tem que ter sinal de força. Veja que, se a gente olha o gráfico mensal do Ibovespa, a gente tem uma correção dentro de uma tendência de alta, né?
Não é aquela tendência de alta fortíssima, mas é uma tendência de alta, né? Os zigue-zagues ainda estão ascendentes, se a gente coloca a média móvel, que as médias, o preço está ainda acima da média, né? E o mercado está aqui, ó, na abertura de barra grande, que costuma ser, inclusive, um bom ponto de inflexão, tecnicamente falando, né? No semanal a coisa embolou, né? O mercado veio para baixo das duas médias. Apesar disso, as médias ainda apontam para cima, e no diário é o prazo que nós temos em uma tendência de baixa vigente, né? As médias aqui apontam para baixo, zigue-zagues descendentes, mas essa tendência se dá dentro de um formato que lembra aqui, né? Pode ser interpretado como um canal, né? Ó, pode ser interpretado como uma cunha ou um triângulo reto, como é este aqui, né? Que eu tenho resistência horizontal e os fundos aqui mais baixos, tá? Mas é óbvio, né? Para ter reversão, o mercado tem que fazer seus zigue-zagues ascendentes tradicionais e cortar a média e assim por diante, tá? Não dá para descartar isso aqui, mas quanto mais o mercado demora, mais esse cenário fica distante. Fechou? Muito bem, vamos lá para a próxima pergunta aqui dos nossos seguidores lá no Instagram. Começo não, né? Já respondo aqui a pergunta do Everton. Ele coloca o seguinte: Vlad, comenta sobre os robôs que buscam stops de pessoa física. Pois bem, Everton, a grande verdade é a seguinte, tá? Isso é uma grande teoria da conspiração, tá? Porque se houver robô que de fato faz isso, eu desafio a todo mundo que faz essa afirmação que grave o robô atuando ali, né, e supostamente manipulando o mercado e manda para a CVM, né? Porque isso seria um tipo de manipulação, e manipulação é crime. Por que o pessoal não faz a gravação do robô supostamente atuando e manda para a CVM? E, cara, a CVM age, demora, óbvio, é um órgão público, mas age, né? Inclusive eu fiz até uma aula para o CTC explicando e ensinando para as pessoas o que é manipulação. As pessoas não sabem o que é manipulação de mercado, né? Isso é importantíssimo ser dito. Mas enfim, essa história de robô que vai lá buscar o stop de pessoa física, isso é uma grande bobagem, tá? Isso é teoria da conspiração. O que acontece é o quê? A pessoa física, ela possui um comportamento típico, certo? Um comportamento típico. Ou seja, ela tende a ficar absolutamente eufórica nos topos de mercado, ela tende a ficar extremamente depressiva nos fundos de mercado, e são nesses pontos onde há liquidez. E os players, sabendo que nesses pontos há liquidez, né, as pessoas fazem esse cruzamento. Olha, um monte de pessoa física vendeu aqui, um monte de player institucional comprou aqui e o mercado subiu. Logo, os institucionais sabiam disso. Não, é um padrão de comportamento de pessoa física, né? Qual é o sentimento da pessoa física hoje em relação ao Brasil? Você fala, bolsa está barata. Qual é o sentimento dessa pessoa? Meu Deus, só falta te xingar, né? Porque é um desprezo do mercado justamente quando ele está no fundo. Aí você fala, criptomoedas, qual é o sentimento das pessoas? Nossa, vai subir para sempre, é $1 milhão. Nossa, quem não tem é burro. Né? Ou seja, é certo que vai subir, com certeza que vai subir. Mercado americano é a mesma coisa, né? Eu ouvi numa palestra que eu participei no final de semana, a pessoa disse assim, tem 101% de certeza que vai dar certo se você investir lá fora. Então, esses tipos de convicção é que causam as inflexões de mercado. E o ponto-chave é, pessoa física é um participante que é mais fácil, entre aspas, né? Mapear os padrões de comportamento. Essa é a realidade, né? Então, padrões óbvios, stops óbvios. Então, o player institucional sabe aonde tem liquidez. Isso, sim, né? Só acompanhar qualquer book de ofertas ou conhecer qualquer padrão clássico de análise técnica, né, no intraday, que você vê isso, tá? Então, robô que vai lá propositalmente buscar o stop pessoa física, isso é teoria da conspiração. O que existe é busca por liquidez, onde há massa, ou seja, você é um player, precisa executar 5 mil contratos, você vai jogar o preço para cima ou você vai esperar para executar num ponto onde você sabe que tem players atuando, né? Ou onde você tem uma maior probabilidade de que lá tem um número grande de players atuando, certo? Então existem pontos óbvios de stop, isso está descrito em qualquer livro um pouco mais avançado de análise técnica, como os livros do próprio Al Brooks, né? Mas insisto, para quem acha que isso é manipulação, grava o robô atuando, manda lá, faz um documento formal e manda para a CVM, faça um bem para o mercado, né, para que esses players não atuem mais, né? Se você acha ruim isso, você grava, manda lá, que a CVM vai atuar se de fato for manipulação. O que acontece, como eu já disse, as pessoas não sabem o que é manipulação de mercado e aí acham que movimentos naturais de mercado são manipulação. Fechado? Vamos lá.
Próxima questão aqui, o Wagner, né? Ele não faz uma pergunta, ele faz uma afirmação de ou, né? Ele diz assim, 1% de risco do patrimônio ou da conta? Bom, acho que ele está querendo falar em relação à forma de se controlar risco, né? Que eu basicamente sigo ou que eu ensino ali no método Vlad de Swing Trade, né? Bom, quando a gente vai operar, é importante que a gente determine qual será o nosso capital de risco, certo? Então, eu tenho, por exemplo, 100 mil reais, um exemplo, né? Quantos desses 100 mil reais eu vou destinar a risco? Eu vou operar renda variável, né? E isso vai variar do perfil de pessoa para pessoa. Alguns participantes mais agressivos vão usar os 100% do seu patrimônio, né, do seu capital. Outros vão ainda alavancar, né? Vão vender bova e usar esse dinheiro da bova para comprar mais, para operar ainda mais pesado, por exemplo, né? Essa é uma forma bem fácil, né, comum de se alavancar, inclusive. Outros vão fazer o contrário. O cara tem 100 mil reais, ele vai destinar 20 mil reais do capital para tomar risco. Então isso tem muito a ver com o perfil da pessoa. E o perfil da pessoa tem a ver com a fase de vida que ela tá, com a idade que ela tem, se ela tem filho, se ela não tem, né? Como que é o fluxo de receita dela, certo? Qual é a relação do dinheiro com ela, né? Ou seja, algumas pessoas de 40 anos, sei lá, tem uma relação específica com o dinheiro. Pô, o cara teve que trabalhar para juntar aquela grana. Outras pessoas ganharam do pai, ganharam de herança, né? Então tem uma relação diferente. Então, pessoas são mais agressivas e menos agressivas. O que eu costumo sugerir, né, assumindo ali uma média, né, um perfil moderado, seria 50% do capital. Então, eu tenho 100 mil reais, eu destino 50 mil para operar, que eu chamo de capital de risco. Em cima desses 50 mil é que eu vou aplicar 1% de risco por operação. Lembrando, esse próprio 1% de risco também é uma escolha pessoal que tem a ver com o perfil, né? Tem gente que atua com 4% de risco, com 2%, com 1%, com 0,5%, com 0,75%. Tudo isso tem a ver com perfil. O ponto-chave aqui a ser compreendido é: nós não somos iguais, as pessoas não são iguais, né? Cada pessoa tem uma rotina, uma forma de olhar o mercado, né? Por mais que ela crie metodologias parecidas com a do seu mentor, ela é uma pessoa única que vai atuar de maneira diferente, que vai conduzir as operações de maneira diferente. No princípio, a gente até sugere que você siga um passo a passo, mas com o passar do tempo, à medida que você for ganhando experiência, você vai naturalmente querendo tornar a sua visão mais pessoalizada, mais alinhada ao seu perfil, certo? Então 1% de risco do patrimônio ou da conta tem a ver com o perfil, embora eu sugiro trabalhar 1% de risco em cima do capital de risco, tá? Muito bem, vamos lá, próxima pergunta do Mab. Ele coloca o seguinte: faz sentido usar vários indicadores sem agrupá-los em um setup para, num backtest, testar suas probabilidades? Faz sentido usar vários indicadores sem agrupá-los em um setup para testar suas probabilidades? Cara, você pode testar o que você quiser, né? Nada é proibido. Você quer usar 10 indicadores diferentes para testar uma condição específica, você não vai cair seus dedos ali se você testar. Não é um problema fazer isso, né? Nada é proibido, né? Você pode testar o que você quiser. O que você precisa é ter regras para fazer esse backtest, certo? E outra, quanto mais variáveis você coloca ali na sua estratégia para você testar e mensurar as probabilidades, mais específico vai ser o cenário. Então, mais restrito você vai ficar a sinais, logo, menor número de sinais, menor confiabilidade, por melhor que seja o backtest. Então, um simples exemplo aqui para você. Compra se o preço fecha acima da média móvel de 10, vende se fecha abaixo da média móvel de 10. Esse é um sistema simples de tendência, tá? Beleza, ele vai dar um número X de sinais, sei lá, 1000 sinais. Agora, poxa, eu quero diminuir meu drawdown. O drawdown foi muito alto, né? Eu quero ser mais seletivo nos sinais. Aí você vai colocar um filtro. Não, eu só vou comprar quando? Se o preço fechar acima da média móvel de 10, mas os preços estiverem acima da média móvel de 200. Pronto, você já colocou uma regra. Você concorda que agora você não tem mais 1000 sinais. A regra vai diminuir o número de sinais. Foi, sei lá, para 500 sinais, certo? Beleza, vai ter lá o resultado. Não, achei ruim ainda. Vou colocar mais uma variável. Então vou colocar agora o volume. Quero que o preço feche acima da média móvel de 10, acima da média móvel de 200 e com volume acima da média. Então, aqueles 500 sinais já não são mais 500, já são 250. Menor ainda, certo? Não, agora eu quero que o preço feche acima da média móvel de 10, acima da média móvel de 200
com volume acima da média e que o fechamento de hoje esteja acima dos últimos 200 fechamentos. Pronto, você quer pegar uma tendência de longo prazo. Já está embutida na média móvel de 200, mas você vai colocar mais uma regra. Pronto, saiu de 200 sinais, 250, foi para 150. Entende? Então, à medida que você vai colocando sinais, não, eu só vou entrar quando o preço fecha acima da média móvel de 10, volume acima da média, preço acima da média móvel de 200, fechamento maior dos últimos 200 dias, e se isso acontecer nas quartas-feiras, pronto, já saiu de 250, de 200 sinais, foi para 30. Entende? Então, quanto mais variáveis você colocar, menos sinais você vai ter, menos confiável vai ser a sua estratégia, tá? E outra, por mais que você ache a estratégia maravilhosa, combinando dezenas ou vários indicadores, qual a probabilidade daquilo você repetir? Entende? Quanto mais fechado for o teu filtro, né, menos provável é que se repita no futuro, tá? Menos provável que se repita no futuro. Então, o setup, a estratégia, ela precisa ser a mais pura possível, certo? A mais pura possível, certo? Se você quiser construir estratégias baseadas em indicadores, ela tem que ser a mais pura e a mais simples possível. Quando começou a colocar filtro, a validade estatística dela diminui bastante. Fechou? Léo questionou, Vlad, os vieses tendem a diminuir, acabar à medida que a pessoa vai vencendo no mercado? Brilhante pergunta, cara. Eu diria que é a pergunta do vídeo. Parabéns aí ao Léo pela sua pergunta. Então, para quem não sabe, o que são os vieses? Né? Melhor, vamos contar a história aqui, né? Então, até 1930, pessoal, né, até ali a crise de 1929, o mercado financeiro ele era muito balizado pela contabilidade, né? Foi ali que a filosofia do Benjamin Graham se popularizou e todo mundo era especialista em contabilidade, em ler balanço, em buscar boas empresas para se investir, né? Após 1929, né, inclusive o próprio Ralph Nelson Elliott, né, que teve um acidente, era contador, inclusive, todo mundo era contador naquela época, né? Era uma profissão muito bem quista. Ele se acidentou e aí ele passou a estudar o mercado sobre outra filosofia, que a partir daquilo ali ele criou a teoria de Elliott, né? O princípio das ondas de Elliott. Tá? Também na década de 30 veio a filosofia do Wyckoff, né? Que foi da origem ao SMC mais tarde não, bem mais tarde, né? Mas tudo coisa super antiga. Na década de 40 foi quando saiu o primeiro livro de análise técnica. Ali naquela época também foi quando se popularizou a filosofia da teoria de Down, né? Então o mercado passou a entender que os preços se movem não necessariamente apenas pelas razões das quais as empresas são inerentes, né? Não apenas pelos resultados das suas empresas, mas sim que as pessoas são extremamente menos racionais do que elas de fato teoricamente são, né? Mais tarde, putz, esqueci o nome dele, mas enfim, criou a hipótese dos mercados eficientes, né? Que é uma teoria acadêmica que diz o seguinte: é impossível ganhar dinheiro no mercado, porque as pessoas são racionais e elas, por serem racionais, tomarão as melhores decisões possíveis baseadas em relação ao risco-retorno, né? Então, ganhar dinheiro com análise técnica é impossível, com análise de fundamentos, impossível, e até mesmo ganhar dinheiro com insider trading é impossível, né? Essa teoria, ela perdurou por muito tempo, né? No meio acadêmico e também contaminou ali, vamos assim dizer, o mercado. No entanto, mais tarde, o Daniel Kahneman, né, criou a teoria do prospecto, onde ele chegou à conclusão exatamente oposta, né, que confrontava a hipótese dos mercados eficientes. Tá? O Daniel Kahneman fez vários estudos e mostrou que o ser humano não é tão racional quanto a teoria diz ser, né? Ele é racional, mas não na maior parte do tempo. E essa irracionalidade do ser humano foi explicada pelo Daniel Kahneman, entendendo que nós temos duas partes do cérebro, né? Que a gente tem o sistema 1, que é aquele que toma decisões rápidas, quando tem o mais 1. Automaticamente você já responde essa pergunta, né? Para dirigir, você não pensa para dirigir, né? Então, essas decisões instantâneas, quem toma é o sistema 1. O sistema 2 é o sistema lento, é aquele que vai demorar para tomar a decisão, que ele precisa pensar. Quanto é 63 vezes 15? Né? Até consegue fazer de cabeça, mas vai ter que pensar, tá? Então, essas decisões mais complexas, o cérebro vai ter que gastar energia, cansa fazer isso, né? Inclusive o Daniel Kahneman diz que você deve consumir chocolate sempre que você vai tomar ali uma decisão complexa, né? Uma curiosidade, mas enfim. O grande problema é que nós seres humanos, se fosse assim tava ótimo, né? Tomamos decisões complexas de maneira lenta, né? Precisamos
devagar e pensar sobre essas respostas. E perguntas rápidas, aí a gente deixa para o cérebro intuitivo. Qual que é o problema? O problema é que o ser humano ele quer responder questões complexas com o sistema 1. E é aí que essas decisões emocionais acontecem e boa parte dessas decisões são categorizadas em vieses emocionais, né? Então, o viés de aversão à perda, o viés de confirmação, o viés de retrospectiva, né? O efeito manada, enfim, tem vários vieses, viés de dotação, tem vários e vários vieses, né? Então, esses vieses, eles são naturais da gente, né? A gente quer tomar decisão complexa, mas usa o lado errado do cérebro. E aí a pergunta do Léo foi se com o tempo a gente diminui o impacto desses vieses. E a resposta é não. A gente não diminui. Ou melhor, se a gente acaba, né, com os vieses. A resposta é que a gente não acaba. O que muda à medida que a gente fica mais experiente, Léo? A gente tende a reconhecer o viés ativo, entende? Então, quando nós temos o viés ativo e a gente percebe que ele está ativo, a gente consegue se controlar. Entende? É como aquela pessoa que saiu para jantar, saiu de carro para jantar, né? Saiu dirigindo. Chegou lá no restaurante, ele ficou com vontade de tomar um drink, ficou com vontade de tomar uma cerveja. O que alguém irracional faz? O cara vai lá e bebe e azar, não vai dar nada, né? Deixa ali, não vai ter blitz, polícia não vou ter problema com a polícia. Alguém racional vai conseguir, opa, calma, peraí, será mesmo que faz sentido? Ele faz a conta, pô, vou tomar um drink, vou ficar legal, vai ser bacana, mas tem um puta risco aqui, né? De dar merda depois. Então eu não vou beber. Entende? Então, com o tempo, a gente tende a reconhecer o viés ativo. Entende? A gente tende a reconhecer a vontade de beber, por exemplo, mas como a gente não pode beber naquele dia, a gente diz não, e tá tudo bem, vou beber outro dia, tá tudo certo. Certo? Então, com o tempo, a gente vai reconhecer esses vieses. Por isso que é importante a gente conhecer os vieses para quando eles estiverem ativos na gente, a gente reconhecer e a gente conseguir retomar o controle da situação, porque se eu não conheço, eu vou embora com a maná, com o sentimento, né? E outra, eu não vou reconhecer quando ele está ativo, então eu tenho que reconhecer quando ele estiver ativo, por isso que tem que conhecer os vieses a fundo, não à toa. Esse é um dos módulos, é o módulo que eu mais gosto do método Vlad de Swing Trade, é o módulo que fecha o treinamento, né? Falando dos vieses emocionais, certo? Então, à medida que a gente vai vencendo no mercado, a gente acaba com os vieses, a resposta é não, mas a gente identifica quando eles estão ativos. Um exemplo, Bitcoin está na máxima histórica, tudo bombando, longe da média, distante, sobrecomprado. O que alguém irracional nesse momento quer fazer e não consegue se controlar? O cara vai lá e compra a qualquer preço e azar e vai continuar subindo. Ele compra e continua subindo no dia seguinte. Ele viu, eu falei que tem que comprar. Né? O cara que não tem nenhum conhecimento vai comprar de maneira desvairada, né? Então, e quem tá fora tá sentindo como? Tá sentindo FOMO, né? Putz, só eu que não entrei, eu entrei com menor capital do que eu gostaria. Né? Então, quando a gente conhece os viés, a gente reconhece ali que o FOMO, né, o Fear of Missing Out, né, a gente reconhece que esse viés está ativo e a gente não vai lá e toma uma decisão e sai comprando de maneira adoidada. Captou a ideia? Então é basicamente isso. O LS Ventura coloca, no futuro pretende abrir um fundo como sendo você o cotista e gestor? Cara, eu não tenho nenhuma pretensão de abrir fundo, tá? Essa é um objetivo que não faz parte dos meus planejamentos, tá? Por quê? Na minha opinião, tá? A indústria de fundos no Brasil tende a minguar, não vou dizer a acabar, mas tende a diminuir ainda mais, tá? Eu acredito que o mercado de ETFs, né? Os ETFs vão se popularizar cada vez mais. Acho que no Brasil a gente tem um espaço gigantesco para ETFs. Inclusive, se tem aqui alguém assistindo e quer criar algum ETF dos fatores, quer criar ETF de setores e precisa de algum tipo de ajuda, conte comigo, eu tenho contatos aí no mercado em geral, institucional, eu tenho certeza que a gente conseguiria fazer, né? Isso eu sou entusiasta, sem sombra de dúvida, tá? Mas fundo, cara, só para mim, ou não, eu sinceramente não vejo o menor sentido, né? Porque mesmo que seja só para mim, tem custo, tem burocracia com a CVM, com a Ambima, né? Não, cara, eu tô fora disso, né? E o problema de abrir fundo aberto é que, cara, você tem cotista, né? E o cotista, ele quer... O que ele quer fazer? Ele quer comprar na máxima e quando tá no fundo ele quer vender. Então você, como gestor, vai ter que ir operar de acordo com os desejos ali do seu cotista. É muito difícil você manter o cotista regradinho, seguindo a estratégia perfeita. Ele não vai fazer. Ele quer sair no fundo quando a coisa tá ruim, quando tá dando um drawdown. Aí o gestor tem que fazer o quê? Ir lá e vender, mesmo ele achando que o papel tá barato, ele tem que vender para gerar liquidez, para mandar dinheiro pro cotista que fez o resgate, que sacou o dinheiro, né?
tá? Então, eu não tenho, assim, o menor interesse em fazer fundo, acho que é pica, acho que é estresse, acho que não vale o risco, né? Entendo que é só para se incomodar, né? Mas eu tenho amigos que abriram fundo, um amigo específico que abriu um fundo há pouco tempo, cara, ele já me colocou, cara, já não vou dizer que eu me arrependi, mas que é um trabalhão, que tá sendo um trabalhão, está sendo. E para fechar, vamos aqui responder a pergunta do nosso amigo, como é que é o nome dele? Deixa eu achar aqui. Dele é, porra, Felipe. Ele fez um questionamento sobre o milho. Vamos avaliar o ativo milho futuro aqui. Deixa eu abrir a minha plataforma. Estão vendo? Ah, não, não estão vendo. Agora vocês estão vendo, né? Então aqui está Opa, aqui está nada, né? Aqui está. Aqui nós temos o gráfico do milho futuro. Pera aí. Que eu já vou mostrar um outro ativo aqui para vocês. Deixa eu colocar o nome do ativo. Vamos fechar o resto aqui. Aí, tá? Então, milho. Esse aqui é o gráfico diário do milho, mas esse aqui é o contrato perpétuo. O que é o contrato perpétuo? O contrato perpétuo, ele cola um contrato no outro, né? Inclusive, amanhã, o contrato X, que é o contrato de novembro, vence, né? Então, esse aqui é o contrato X, ó, ele não existia antes de 2023, passou a ganhar liquidez com o tempo, né? E, inclusive, olha que interessante aqui no contrato X, né? A gente tinha uma lateralização, o mercado rompeu, voltou para testar, joga para cima, olha lá, o mercado foi perfeitamente no objetivo. Mas esse aqui é só o contrato de novembro, então eu tenho que olhar o CCM FUT, né? Que daí ele cola um contrato no outro, tá? Esse aqui, veja, a gente tem dados desde 2010, né? Então, o que nós tivemos? A gente teve aqui o mercado passando por um período bem complicado, né? Do meio de 2023 até então, certo? E agora o mercado fez esse rompimento para cima aí e está evoluindo muito bem, que é aquela lateralização no contrato X, né? O mercado rompeu, voltou para testar. A gente pode agora, aqui no contrato perpétuo, a gente tem até uma amplitude maior aqui para ser mensurada, né? Então, dentro dessa tendência de alta vigente, a gente tem o mercado sugerindo a busca dos 78, 75 reais, né? Correto? Que é basicamente a amplitude dessa lateralização, tá? E é basicamente isso, o mercado está absolutamente altista, tá? Agora as correções que o mercado fizer aqui serão oportunidades para se avaliar compras. O próximo contrato CCMF 25, tá? Então, para quem for quer atuar a favor da tendência mais longa, espera barras compradoras aqui entre a média móvel de 8 e a média móvel de 20, tá? A forma mais simples aí de se atuar. Barras brancas entre a média móvel de 8 e de 20, barra branca, é isso, tá? Esses são os pontos para se avaliar entrada, mas sempre que for analisar e quiser fazer uma avaliação de prazo maior, olha o contrato perpétuo, tá? E eu já aproveito aqui, ó, e eu avalio junto com vocês o contrato internacional, né? A gente pode olhar o milho. Essa aqui é a plataforma da XStation. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e a gente vai selecionar aqui o milho, né? Vamos avaliar o milho lá fora. Então aqui a gente tem o gráfico diário do milho, tá? Veja, vamos ver um prazo bem afastado aqui, ó, gráfico mensal. Então aqui o gráfico mensal, tá? Desde 2005, olha que interessante. Então a gente consegue encontrar aqui uma região de resistência lá nos 700, 800 dólares, é isso? Quanto que é lá? 820 dólares aproximadamente. Tá? Uma região de suporte aqui nesse patamar, que é o patamar dos 300 dólares. Olha o tamanho dessa lateralização, né? Coisa bem comum de commodities, né? Lateralizações amplas, né? Esse aqui é o gráfico mensal. Cada candle equivale a um mês. Aqui o gráfico semanal, tá? Que o mercado já rompeu aqui a sua linha de tendência de baixa, inclusive com um pivôzinho de alta no gráfico semanal. E a gente tem para as próximas semanas uma expectativa altista, né? Aqui a gente tem o objetivo, a abertura de barra grande, gap oculto, que dá basicamente ali na região dos 450 dólares, tá? Esse aqui é o gráfico
semanal, tá? Vamos botar o gráfico diário agora. Aqui o gráfico diário com a LTB rompida, o gap oculto do semanal e a resistência dada pela máxima aqui de maio e abril, né? Então temos aqui uma região de objetivo entre 450 e 475 dólares, tá? Então tá aí, esse aqui é o milho analisado, depois de 1, 2, 3, 4, 5 movimentos para baixo, aparentemente o mercado irá fazer a famosa correção ABC aqui, né? E essa correção no milho internacional veio lá de 2022, hein? Caiu de 2022 até agora, então, caiu por mais de 2 anos, né? Bem interessante, então é um mercado que eu estou monitorando. Lembrando, o link para você acessar gratuitamente a conta da XStation está aqui na descrição do vídeo. Fechado? Então, esse foi mais um Respondendo Perguntas. Não deixe de assistir os outros, né? Eu coloquei aqui uma playlist. E a gente se vê na próxima quinta-feira. Todas as quintas eu abro caixa de perguntas lá no Instagram. E na outra quinta eu publico as respostas aqui. Então, na quinta tem vídeo, resposta aqui e caixinha de pergunta lá no Instagram. Fechado? É isso, um forte abraço e até a próxima.